Meu nome é Dilton Dutra, eu tenho 54 anos, sou de Salvador, Bahia. Em que momento você decidiu deixar o Brasil e vir morar na Nova Zelândia? Eu tive uma grande vida no Brasil, eu vivi muita coisa legal no Brasil, eu adoro o Brasil, não tenho nenhum problema específico de ter saído do Brasil. Mas o que me motivou muito é que eu sempre tive um sonho de morar em outro país. Eu fiz uma viagem para a Europa e meu sonho era ir para a Itália. Mas no momento que eu decidi sair do país, toda a Europa estava vivendo uma crise muito grande. E eu já tinha amigos que moravam aqui na Nova Zelândia que sugeriram que aqui era um lugar que eu adorava muito, porque eu trabalhei muito tempo com esportes radicais, com esporte de aventura e adoro a natureza. Tive amigos que me receberam muito bem aqui. E vim como um turista, como muitos vêm aqui, e acabei me apaixonando e decidi ficar e morar aqui na Nova Zelândia. Conta pra gente um pouco da sua profissão na Nova Zelândia hoje e o que você já fez antes, assim que você chegou aqui. Quando eu cheguei aqui tinha um bar de brasileiros que estava sendo aberto no momento que eu cheguei aqui. Eu acabei conhecendo esses brasileiros e pela manhã eu saía para procurar trabalho e à tarde eu ficava sem fazer nada e ia para esse bar e acabei ajudando, voluntariamente ajudando a eles na construção do bar. Isso eu passei um mês ajudando e acabei fazendo grande amizade com eles. E eles decidiram me contratar. Aí eu acabei trabalhando nesse bar, no centro de Queenstown, um bar bem badalado. Eu trabalhava como cleaner, trabalhava como bar assistant e trabalhei por 8 meses. Depois de 8 meses, esse bar acabou por problemas que ocorreram, acabou fechando e eu fui trabalhar em um backpacker da cidade e acabei ficando por quase 5 anos nesse backpacker. Entrei como housekeeper, como cleaner, acabei trabalhando também com marketing desse backpacker e no final me tornei gerente desse backpacker. É um backpacker que recebia muito brasileiro, porque esse marketing que fazia era muito focado nos brasileiros. Hoje eu trabalho no hotel, no Gold Ridge Hotel, e trabalho sou encarregado da manutenção do hotel e do Garden, que eu adoro tanto. O que mantém você na Nova Zelândia e o que mais te impressiona no país? Eu vim para cá com a imagem específica, a imagem dos esportes radicais. Aqui é berço do bungee jump e eu fazia muito bungee jump no Brasil, eu saltei em vários picos no Brasil muito legais. Eu tinha essa imagem específica do esporte radicais, mas quando eu cheguei aqui isso mudou. Queenstown não é um lugar especificamente de esportes radicais, é um lugar de imagens belíssimas, você não fica 10 minutos, não anda nas estradas 10 minutos você vê uma grande beleza. É um lugar que encanta pela sua beleza, pela natureza. Mas o que me encanta muito aqui, a honestidade das pessoas, a simplicidade das pessoas, o respeito. As pessoas se respeitam, aqui não tem nenhum tipo de preconceito. As pessoas, todos têm praticamente o mesmo valor, independente do seu dinheiro, da sua cor, se é gordo, magro. As pessoas, basicamente, quase todas, são muito iguais. Isso dá uma qualidade de vida muito boa para a gente viver num lugar. Uma coisa que me encantou muito, que no Brasil me incomodava um pouco, que os valores das pessoas no Brasil são pelo que você tem, pelo que você mostra ter. E aqui não, aqui as pessoas te tratam exatamente independente do valor, do dinheiro que você tem, da cor que você tem, da roupa que você está vestindo. Eu trabalhei no backpack e eu limpava banheiro e as pessoas entravam nesse banheiro para me agradecer porque eu estava limpando o banheiro que ele ia usar. Isso é muito respeito, não porque estava me pagando para limpar. E essas mesmas pessoas eram as pessoas que eu saía à noite para balada. Então essas diferenças aqui não existem. Isso é uma coisa ímpar, uma coisa que encanta e te faz viver um novo momento. Infelizmente no Brasil essas diferenças são absurdas e eu espero que um dia isso venha melhorar. Tem alguma outra diferença assim que é bem significativa na sua vida que você gostaria de falar? A diferença da honestidade daqui para o Brasil é uma coisa que me incomoda saber que o Brasil ainda vive muito isso e me encanta que em Queenstown é algo surreal. Eu via no Brasil que todo mundo se falava que a Suíça era um lugar sério, que todo mundo era honesto, que não existia roubo, que não existia nada. Mas Queenstown passa muito disso. Queenstown é uma coisa surreal. As pessoas perdem uma carteira, no outro dia está todo mundo botando em todos os sites, procurando quem é um dono da carteira, com um dinheiro dentro. Sinceramente, eu achava que isso eu nunca viria na minha vida. Eu achava que isso, nem em filme não se vê isso. Isso é uma coisa que me encantou muito aqui. E no Brasil, infelizmente, é uma coisa que deixa muito a desejar. Você faria tudo novamente? O que você faria diferente se tivesse chance de voltar ao passado? O que eu faria diferente
de 6 anos para cá, em relação ao meu projeto de estar em Nova Zelândia, é em relação ao inglês. Eu subestimei muito essa situação de estudar o inglês, demorei muito de começar a falar inglês. Isso é uma coisa muito importante. É super importante você ter um domínio do inglês para você desenvolver trabalhos melhores, para você viver melhor com as pessoas que vivem aqui, em respeito às pessoas que vivem aqui. Então, a única coisa que eu faria diferente é ter estudado mais o inglês no início. Estou fazendo isso agora, estou melhorando agora, mas para mim foi um erro. Eu deveria ter, quando eu comecei a viver nesse país, eu deveria ter focado em estudar o inglês. Isso foi um dos erros que eu cometi na Nova Zelândia. Aliás, foi o único erro, eu acredito. Que conselho que você daria para quem planeja vir morar na Nova Zelândia um dia ou sonha de vir para cá? Para quem quer vir para Nova Zelândia, para Queenstown, no momento que eu vim, há 6 anos atrás, as coisas eram bem diferentes. O país vivia momentos bem diferentes. Hoje o país está com muitas restrições. É importante que as pessoas se informem muito mais. Cuidado com excesso de informações de pessoas que não estão habilitadas. A realidade de 6 anos atrás não é a realidade de agora. Eu sempre falo, hoje consulte, porque está tudo muito novo. Então, tome muito cuidado quando as pessoas disserem, venha que é fácil. Não é bem assim. Existe um emprego, existe possibilidade de trabalhar, existe possibilidade de realizar seus sonhos, mas se informe. Importante é se informar. E mais importante ainda, quando você vier para o país, não venha com jeitinho brasileiro. Não minta. Não vai funcionar aqui. A primeira hora que você deslizar em uma mentira, você vai ver um inferno nesse país. Eles odeiam mentira e vão realmente ser muito rude com vocês. Desde a hora de entrada até o momento que você viver no país. Eles são muito rígidos com honestidade. Por isso que eu amo esse país. Pô, ninguém perguntou de sexo, tá gravando isso? Pô, ninguém vai falar de sexo? Pô, cara, o que eu faço? Então, muito obrigado. A gente tá cortando.